Miss Dollar, conto de Machado de Assis. Esse é o terceiro vídeo e também estamos começando a terceira parte deste conto. Bom, eu terminei o vídeo passado falando bem por cima de Molière, né? Ele tem uma peça chamada As Preciosas, como é que é? As Preciosas Ridículas, né? E aí eu falei que é uma observação mais ou menos superficial, né? Uma referência mais ou menos superficial. Lembre-se, se eu comparo uma pessoa com um Quixote, por exemplo, da vida, eu posso ter todo um mundo de significados por trás daquilo, né? E ainda pode ser mais profundo do que isso, né? Se você seguir os vídeos aqui no canal sobre A Montanha Mágica, você vai ver que o Settembrini na Montanha Mágica faz uma referência a Romã que se desdobra em significados e referências, que é uma coisa maravilhosa. E aqui parece uma coisa bem superficial. Sim, mas não é necessariamente uma crítica, né? Lembre-se, se o Machado está escrevendo para pessoas para quem Molière digamos, feijão com arroz, então é simplesmente usando o vocabulário, como eu acabei de falar sobre um Dom Quixote, né? Ele é um Quixote, uma figura quixotesca, né? Não é que Machado foi buscar na literatura Molière, buscou uma peça e aí só para dar aquela referência cultural. Eu acho que isso acontece nesse conto Machado de Assis, tem muitas referências assim mais ou menos inúteis. Não me entenda mal, né? Eu sei que é o grande Machado de Assis, mas são referências mais superficiais se a gente comparar com as obras mais maturas do Machado de Assis, né? Então, é claro, isso acontece, né, muitas vezes aqui no conto, mas é claro, é mais ou menos superficial, não é superficial, como é o caso do nosso ridículo Mendonça, que diz que não vai namorar que não quer mulher de olho verde porque é a cor do mar. Não é nesse ponto, né? Então é isso que eu não sei se ficou claro, mas basicamente vamos colocar assim em 3 níveis, né? Um nível é o nível do Mendonça, que é um nível totalmente ridículo, né? Você vai ver daqui a pouco que ele vai colocar o nome dos seus cães, nome de personagens históricos. A gente não viu isso ainda. Não vimos, né? Então cada cão é um personagem histórico, porque ele ama a cultura. Isso é de uma infantilidade assim muito grande, né? Mais ou menos eu acho que tem uns livros chamados Desventuras em Série. Assim, o livro é ruinzinho, né? É infanto-juvenil também, os filmes são bem ruinzinhos também, mas tudo bem, eu respeito, é divertidinho, você gosta, né? vai ler ali, mas tem uma coisa bem ridícula que é que cada família tem o sobrenome de um poeta, de um artista, de um escritor famoso, né? Os Baudelaire, não sei se tem os Dostoiévski e assim por diante, né? É bonitinho, assim, mas é bem ridículo, né? Achar que aquilo ali daria alguma respeitabilidade pra dizer que é um livro que faz referências às grandes obras, né? É claro também que talvez o autor também não quis dar grande referência às grandes obras, quis fazer uma brincadeirinha. Eu acho uma brincadeirinha ridícula, mas é uma brincadeirinha, não tem problema. Então, esse é um nível, né? O nível de você pensar que porque você dá o nome do teu papagaio de Dostoiévski, você ama a cultura, né? Porque você decora umas frases do Nietzsche lá, você está no embate filosófico, né? Esse é um nível, né? Um outro nível mais acima é o tipo de referência que acontece aqui, né? Que não são totalmente gratuitas, mas assim, não são muito profundas, né? Então tem uns ares de cultura aqui que o narrador coloca, né? E aí já no nível do narrador, mas longe de estar ridículo, né? Então a gente viu aqui sobre a história da Vitória do Riachuelo, e aí quando ele vai descrever os tipos, talvez você ache que a Miss Dollar é como uma poesia do Lamartine, do Longfellow, etc. São referências um pouco mais não tão profundas, né? Mas são boas referências. E aí um terceiro nível, que é o que eu acho que não acontece aqui no conto do Machado de Assis, por exemplo,
sei lá. No Machado de Assis não me vem nada na cabeça, mas, por exemplo, o que eu comentei com você sobre o Settembrini, personagem de A Montanha Mágica do Thomas Mann, né? Então... por exemplo, no Dom Casmurro, tem uma hora que ele fala sobre as vacas de Homero. Eu não posso fazer essa digressão aqui, infelizmente, mas procure, se você ficar interessado, coloque Conda Jesk, Vacas de Homero, que é um capítulo do Dom Casmurro, e é de uma sutileza, uma profundidade ali, aquela referência, que é uma referência a uma passagem da Ilíada, do Homero, que é uma coisa maravilhosa, né? Aí é o Machado de Assis em todo o seu esplendor, né? Então vamos manter esses 3 níveis em mente, ok? Bom, mas já que a gente está falando de cultura, conversa de bar e cultura geral, né? Eu vou ler para você a entrada aqui sobre o Molière. Por que eu estou falando? Eu volto a enfatizar porque às vezes talvez eu não me expressei tão bem. O fato de a gente ler agora quem foi Molière, que ele escreveu tal coisa e etc., é uma informaçãozinha, né? É fofoca. Não é literatura ainda. Literatura seria a gente ter tempo de abrir um livro do Molière e ler, né? Isso sim seria literatura. Mas é bom porque a gente precisa dessa cultura geral e a gente precisa conhecer a medida da nossa ignorância, né? No tempo do Machado de Assis as pessoas conheceriam naturalmente Molière, e eu acho que hoje em dia as pessoas nem muitos de nós nunca ouviu falar sobre Molière, okay? Então vamos lá. Molière, ele viveu de 1622 a 1673. Ele foi um dramaturgo francês, além de ator e encenador, considerado um dos mestres da comédia satírica. Teve um papel de destaque na dramaturgia francesa, até então muito dependente da temática da mitologia grega. Molière usou as suas obras para criticar os costumes da época. É considerado o fundador indireto da Comédie Française, que é a comédia francesa, né? Le Tartuffe foi também encenado em Versalhes. O Tartuffe é uma peça muito importante dele, de 1664, tornando-se um escândalo da carreira artística do Molière. A descrição da hipocrisia geral das classes dominantes, principalmente do clero, foi considerada ofensiva e imediatamente contestada. Bom, aí eu falei sobre a Preciosa no sentido de Molière, porque existe essa peça do Molière, As Preciosas Ridículas. É uma peça de comédia em 1 ato e em prosa de Molière, realizada pela primeira vez em 1659. Uma coisa que me chama a atenção aqui é porque, né, que quando a gente fala em Molière e aí a gente fala dos gregos, até ninguém se recorda, né? E como que pode, Machado de Assis, não é que Machado de Assis estava tão próximo assim do Molière, olha, Molière morreu, quando que Molière morreu mesmo? 1673, né? Então é muito tempo. Só que repare, a gente teve esse período dos nossos modernismos, né? Virada do século, um pouco antes, o final do século XIX, virada do século, começo do século XX, e aí depende do contexto, até hoje em dia. Que é o quê? É o fato de você quebrar as amarras da tradição, né? E é claro, se você ganha nisso em liberdade e criatividade, você perde 2.500 anos de aperfeiçoamento da arte, né? Então, a gente tem muito disso, né? Que ou se a gente vai respeitar, a gente respeita algumas coisas que sobraram do século XIX, ou é o livro que está na nossa frente agora. A gente não tem muito na nossa mente essa história de refinar a sua escrita, se você é um escritor, ou a sua leitura com os grandes e ir acumulando tudo isso, né? Lembre-se que Machado de Assis tinha isso em mente, é extremamente importante para Machado de Assis. E quando ele vai para a sua segunda fase essa que todo mundo elogia, né? E com certeza a fase em que Machado de Assis se torna genial, fase que é inaugurada com Memórias Póstumas de Brás Cubas, não significa que ele rompeu com
tudo aquilo que ele havia aprendido da literatura francesa e dos clássicos, e agora ele ia fazer uma coisa original. Não é nada disso, basta ler o Dom Casmurro para ver isso, né? Ele simplesmente, finalmente, de tanto estudar, de tanto respeitar os grandes, ele conseguiu o poder e também a originalidade, ele precisou, mas como se fosse assim a cereja do bolo, para condensar tudo aquilo, toda aquela conquista, desde Homero, porque Homero é uma influência brutal no Machado de Assis, para condensar tudo aquilo e, como é que se diz? E usar, né? Condensar tudo aquilo e levar a arte para frente, né? Toda essa minha enorme digressão é só para falar como que para uma pessoa do século XIX é normal você querer ter conhecimento do Molière, dos grandes dos séculos passados e dos clássicos, né? E como que pra gente, novamente estou falando de tendência, né? Claro que a gente tem muita gente hoje em dia que ama os clássicos, né? Mas a nossa tendência é mais ver somente o livro que está à nossa frente. Eu acho que essa digressão foi tão grande que eu vou abrir um outro vídeo e esse sim eu começo a ler a terceira parte do conto.